Fala, paramétricos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo tranquilo, tudo ok, espero que aí também, tá? E o seguinte, no vídeo de hoje da nossa série E Se Fosse no Grasshopper, eu vou fazer aqui uma estrutura que ela é muito conhecida, a gente vê em diversos lugares, e eu lembro que teve um seguidor nosso no Instagram, agora eu não me recordo o nome, mas isso já faz muito tempo, tá? Então por isso que eu não lembro do nome, porque eu lembro o nome de todo mundo, que ele tinha sugerido de fazer uma aula de como que a gente consegue fazer estruturas geodésicas, tá? E eu pensei, pô, show de bola, uma aula muito legal, uma estrutura muito interessante, mas aí, enfim, as coisas foram passando, tiveram outras ideias de vídeos, daí eu pensei agora, cara, vou voltar lá porque é muito legal, é muito interessante e a gente consegue fazer de maneira muito fácil aqui no Grasshopper, tá? Então, esse é o tema da aula de hoje, vamos fazer uma estrutura geodésica, tá? No Grasshopper, como vocês sabem, né, que é Grasshopper, então é tudo no Grasshopper. E o seguinte, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Se tu já gostou do conteúdo aqui do vídeo, já deixa um like pra gente aqui para ajudar o canal e também pra gente saber se, né, se vocês estão gostando do conteúdo, é importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui durante o vídeo, a caixinha de comentário que ela é liberada, então vocês podem perguntar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar dúvida, pergunta sobre o software, sobre a gente, enfim, elogiar, uma sugestão, cara, qualquer coisa, pode comentar, abre teu coração que tá tranquilo. E além aqui do YouTube, a gente também tem o Instagram, oficina.paramétrica, e cara, lá a gente tem muito conteúdo extra, então nos segue lá que tem muito mais coisa do que o nosso YouTube aqui, beleza? Então é isso, vamos começar a aula. Show, então olha só, né, para quem não sabe, né, pode acontecer, isso aqui são estruturas geodésicas, tá? São esses domos aqui, ou já ouvi também falarem sobre geodomo também, acho que lá nos Estados Unidos eles falam um pouco mais dessa maneira, mas é esse tipo de estrutura aqui, ok? E, cara, não só fazer ele no Grasshopper é tranquilo, mas também depois fazer a fabricação dele também é muito tranquila, tá? São estruturas bem estáveis, são de fabricação, digamos assim, simples, de montagem também rápida, então ela é muito boa, estrutura que todo mundo, eu acho que já vi diversas faculdades de arquitetura ou engenharia que fazem isso aqui num trabalho de semestre, vão lá e constroem, enfim, eu vi isso na UFSC, que eu já morei lá em Santa Catarina, lá em Floripa, né, e eu lembro que eles fizeram isso, e a gente vai fazer isso aqui hoje, ok? Bem simples, bem tranquilo dentro do Grasshopper, tá? Outra coisa, esqueci, e não só a geodésica, mas também tem um arquiteto, o Buckminster Fuller, eu acho que esse é o nome dele, tá? Esse cara aqui, ele é um dos pioneiros no desenvolvimento dessas estruturas, tá? Então, se tu ficar com curiosidade de saber um pouco de como as estruturas funcionam, como é que elas são concebidas e tal, ele foi um cara que estudou muito e desenvolveu muita coisa sobre essas estruturas, tá? Eu acho que vale a pena mencionar porque a gente vê ele na faculdade, tá? Na minha, pelo menos, a gente, né, conheceu um pouquinho do que ele fez, e se vocês tiverem, como eu falei, curiosidade, cara, tem muito conteúdo sobre ele, sobre tudo que ele desenvolveu, tudo que ele pesquisou, ok? Então é isso. Vamos lá então, vamos começar essa aula. Tranquilo, olha só, Rhino e Grasshopper aberto, como sempre. E o seguinte, quando eu fui, né, dar uma pesquisadinha de como é que a gente consegue criar essas estruturas no Grasshopper, existem maneiras, tá, de criar essas estruturas a partir de meshes, tá? Então tem como a gente começar a partir de um mesh e subdividindo ele e daí a gente chega no resultado, ok? Eu, para ser bem sincero, para trazer aqui para vocês, eu queria trazer uma coisa um pouco mais assim, como eu posso dizer, que a gente tenha mais controle na forma que a gente for criar, ok? Então eu meio que deixei de lado essa questão do mesh de fazer a geodésica e eu vou partir agora para uma outra maneira, tá? E essa outra maneira, como eu posso dizer, é uma das grandes vantagens de usar o Grasshopper, tá? Por quê? Porque alguma pessoa já pensou nisso. Alguém já pensou nisso e alguém já tem a solução para isso, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar um componente de um plugin, óbvio. Que dúvida, né? Tem muita coisa aqui no Grasshopper que a gente pode fazer do zero, mas a gente pode usar um componente de um plugin que vai ali e vai gerar pra gente bem bonitinho. Uma pessoa já pensou nisso, Deus abençoe ela. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Qual que é o plugin, gente? O plugin é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. O nome dele é Geometry Gym, tá? Esse componente aqui, esse plugin aqui, ele é um plugin que, cara, ele tem um monte de ferramentas, um monte de componentes que eles criam muitas coisas aqui, muitas coisas, até questão de análise um pouco e form find a gente consegue fazer com eles, tá?
Ele tem alguns componentes de criação de formas que já são, digamos assim, que já pensa... Como é que eu posso explicar? Eu quero fazer um icosaedro. Por exemplo, lá no Lunchbox, se não me engano, tem como a gente fazer eles aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu quero fazer um icosaedro. Aí já tem ali tudo certinho já para produzir um icosaedro. Esse aqui também tem alguns componentes que fazem isso, tá? E o que a gente vai usar é esse aqui, ó. GG Geodome. Tá ali, ó. Geodesic Dome, tá? É esse componente aqui, tá? E ele é chave, ele é muito bom, tá? Ele já vai criar tudo certinho pra gente. A gente não precisa se preocupar com a outra forma de fazer pelo Mesh, tá? E é isso aí. E é bom que vocês também conheçam alguns componentes, porque aqui tem um componente muito bom que eu gosto, que é... Cadê? Esse aqui, ó. Remove Duplicate, tá? Ele remove curvas que são duplicadas, que estejam, por exemplo, uma em cima da outra, assim. Tá? Que seja a mesma curva duplicada. E eu gosto muito dele, então ele me serve muito. E de novo... Por que é bom a gente ter esses plugins e conhecer esses componentes? Porque, olha só, eu baixei esse plugin e tem muita coisa aqui. Eu conheço aqui uns 3 componentes, tá? E quando eu precisar de alguma coisa, eu posso pensar, pô, se Power Geometry Gym ele tem aquele componente que eu preciso. Aí eu venho aqui e dou uma olhadinha. E para quem aí já acompanha o canal, já deve saber como ler um componente, ok? Então, é sempre bom que vocês tenham esses componentes, esses plugins que são de utilidades assim, porque vai ter alguma coisa que vai ajudar vocês ali, ok? Então, se vocês baixarem o Geometry Gym, vocês vão ver que ele é um instalador, então vocês têm que rodar um executável, ele vai instalar automaticamente para ti. Cara, já deixa aqui, tá? Porque tem um monte de coisa boa aqui que eu acho que vocês podem aproveitar esse plugin aqui, ok? Beleza, dito isso, vamos lá então. Estou aqui com um componente, tá? Esse aqui, Geodome, e ele tem alguns inputs aqui, tá? E eles são bem importantes. Então vamos passar um a um aí que vocês vão ver que a coisa vai acontecendo no momento que a gente vai completando esses inputs. Então olha só, esse primeiro, o nome dele é Origin, tá? Que é a origem e ele põe ali da esfera, ok? Então vamos lá, ele pede um ponto. Vou colocar um ponto aqui no meu Rhino e eu vou colocar aqui, ó, cliquei no meu ponto e vou digitar 0. Tá? Quando eu digito 0 e dou Enter, ele vai colocar o ponto na minha origem, tá? E é isso aí que eu quero. Outra coisa, só para não confundir, vou vir aqui em Display, e vou trocar aqui, ó, Z-Axis, tá? Quando eu clico, ele tira ali o eixo Z para mim, ok? Se tu não tem a aba Display, vem aqui na engrenagem, essa aqui do lado, desculpa, tem aqui a aba, engrenagemzinha, e aqui tem ó, Display. Beleza. Agora, temos nosso ponto, vou trazer ele para o Grasshopper, obviamente. Point, botão direito, Set One Point. Coloquei na origem. Tranquilo, não aconteceu nada ainda, tá? Vamos lá. Ele está dizendo ó, que ainda falta um input, que é esse R, que é o próximo, que é o raio. Qual vai ser o raio desse nosso Geodome? Por quê? Porque ele tem a esfera e ele faz a partir de uma esfera. Então, qual vai ser o raio dessa esfera? Vou pegar um slider, tá? De 0 menor que, vou botar 10.0, tá? E aí eu vou colocar no meu R. Obviamente 0 ele não consegue fazer, mas mesmo que a gente vai aumentando, ó, ele vai criando então essa nossa forma. Ah, mas Léo, não tá parecendo muito uma geodésica, tá parecendo uma bola de futebol. Calma que os próximos inputs a gente vai consertar isso, tá? Mas realmente parece uma bolinha de futebol aqui, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, olha só, fizemos aqui. O próximo, tá? Esse C, esse input C, é o class, tá? Então, tem maneiras de como tu cria essa geodésica. E a gente tem ali, ó, icosaedro, octaedro ou tetraedro. Isso aí. Então, a gente tem que selecionar qual é a classe que a gente vai querer. E ele, ó, é 0, 1 e 2. Então, se a gente pegar um slider e colocar de 0 até 2, tá? A gente consegue selecionar, ó, 0, 1 e 2. Agora eu vou colocar esse slider aqui no meu C, e se a gente mudar, ó, vai mudando agora a forma dessa nossa geodésica, que ainda não é uma geodésica, tá? Mas calma, vamos chegar lá. Então eu vou deixar no 0 por enquanto, e aqui no B, tá? Ele tem essa opção, Buckyball, tá? E nesse momento ele tá como true. A gente, para chegar naquele resultado, a gente tem que vir aqui, ó, com Boolean Toggle e colocar false. Aí olha só, a gente já começa a chegar naquela forma que a gente tinha visto, ok? Então olha só, agora que a gente botou isso aqui já mudou tudo. Então a gente consegue mudar também de novo a classe, e ele muda também a forma, tá? E o raio é só pelo tamanho, ok? Próximo input, frequência, tá?
E a frequência, basicamente, pelo que eu vi, é a quantidade de, digamos assim, subdivisões que a gente vai fazendo dentro dessa geodésica. Então, se a gente vier aí colocar, por exemplo, aqui, ó, frequência de 1 até, vamos botar 10, vamos extrapolar um pouco, tá? Se eu colocar 1, ele vai ficar desse jeito, ok? Se eu colocar 2, ó, ele vai subdividindo. E aí, subdividindo, subdividindo. E assim ele vai indo, ó. Então, a gente vai aumentando a frequência aí dessas divisões nessa nossa forma. Ok? E se a gente colocar aqui, ó, no 0, tá? Ele acaba sendo essa mesma forma que a gente colocou aqui no C, um icosaedro, tá? E olha só, às vezes aqui ele dá uma... Quando a gente não tem frequência, ele dá uma pequena bugada. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. E aí ele começa já a chegar na forma. Ok? Enfim, isso aqui depois, vocês vão poder depois brincar um monte, fazer um monte de coisa, tá? Eu vou deixar aqui a frequência em 4. Acho que tá bom. 4. Ok? Então é isso, frequência, tá? Das divisões ali que a gente vai ter. Aqui, esse outro input, lines, tá? Lines, ele é referente ao seguinte, ao output. Se ele vai nos dar linhas individuais, então cada uma dessas linhas aqui, ó, vai ser individual, ou a gente quer que seja uma polyline. Esse triângulo aqui, ó, é uma polyline fechada. Esse outro é uma polyline fechada. E assim vai indo, ok? Vamos lá, eu acho que eu tinha feito aqui, eu tinha deixado ele como linha mesmo, ok? Então eu acho que é falso. Vamos ver o que ele está dando de output, ó. É polyline, não, então é true, tá? A gente vai querer linhas, ok? Feito. E aqui no C, o último, tá? É esse aqui, ó, Buck Class, tá? E ele pode ser o mesmo slider que a gente colocou aqui, ok? 0 não funciona, mas se a gente ir mudando, ó, ele vai tendo alterações. Deixa eu colocar então aqui, ó, tirar o 0. Deixa eu colocar 1 e vai até 4. Ok? E a gente vem mudando, ó, e aí essa nossa sujeição vai mudando. Aqui ele está um pouco bugado porque a gente tem que chegar e assim, ó, ver exatamente a combinação aqui da classe, da frequência e aí depois para ele conseguir funcionar com esse buck aqui, dele conseguir gerar a forma. Ok? Então tá. Vou voltar aqui para a minha classe 0, de frequência 4 que eu tinha deixado, ok? E fechou. Olha só, o que a gente tem agora de output, tá? A gente tem esse nosso aqui, essa nossa geodésica, tá? Mas, como vocês podem ver, ele também tem a parte de baixo, não só a parte de cima, que nem a gente viu nas imagens, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai agora retirar essa parte aqui de baixo, tá? Vamos retirar ela. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem, ó, linhas, tudo curvas, tá? Curvas, né? Ou se vocês quiserem podem usar o line também. Nesse caso ele indica que é de fato uma linha, line-like, tá? Mas também serve como curva. E aí, olha só, vocês concordam comigo? Deixa eu mudar aqui a vista. Deixa eu colocar aqui, ó, front. Ó, aqui está o nosso chão. Ok? Vocês concordam comigo que aqui embaixo a gente tem essas nossas linhas que elas estão abaixo do nosso plano. E se vocês, né, analisarem um pouco, aqui está a origem, que a gente colocou o nosso ponto. Aqui na direita, ó, a gente tem X e aqui a gente tem Y. Então, tudo que tiver aqui em cima, ele é positivo. Ok? Aqui ele é positivo em X e em Y. X e Y. E aqui ele é positivo só em Y, ele é negativo em X, mas enfim, isso é trigonometria. O que a gente tiver aqui embaixo é negativo, tá? Então, se aqui em cima a gente tem positivo em Y, aqui embaixo ele é negativo em Y. Só que isso a gente olhando em plano. Se a gente olhar na perspectiva, na verdade, a gente está vendo o Z, né? Que é o que está aqui em cima, que nem a gente tinha desligado aqui do lado. Certo? Então, olha só. Tudo que ele está para cima aqui, ele é positivo em Z, e o que ele está para baixo, ele é negativo em Z. E isso aí já nos dá uma grande dica de como é que a gente consegue tirar tudo que está embaixo. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar um ponto nessa curva, ok? E a gente vai daí extrair as coordenadas da curva, lembrei, as coordenadas dela, x, y, z, e a gente vai checar. O que for z negativo, a gente tira, o que for positivo, a gente deixa. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de um ponto na curva, um ponto. Eu vou usar aqui, ó, o componente curve middle. Esse aqui, ó, ele pega e põe exatamente um ponto no centro não, desculpa, entre o meio do caminho aqui, ó, dessa nossa curva, tá? Deixa eu ver se consigo pegar aqui uma linha. Deixa eu ver.
Aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa linha aqui. Ele põe um ponto bem no meio dela, no meio do caminho. Ó. Tá aqui essa extensão total dela, ele põe um ponto, desculpa, bem no meio. Beleza, é o suficiente. Esse é o ponto que a gente precisa para a gente testar, tá? E olha só, e o output, obviamente, ele nos dá ponto. Ele até põe, ó, midpoint, tá? Que são esses pontos no meio da curva. Aí o seguinte, como vocês podem ver aqui no painel, a gente tem, ó, as coordenadas do ponto. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. E assim ele tem para todas as linhas dessa nossa geodésica, né? Porque a gente colocou um ponto para cada uma. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que extrair aquele X, aquele Y, aquele Z. A gente vai usar o componente deconstruct. Tá? E olha só, o que a gente tem agora? A gente tem output X, Y e Z. E são esses valores que a gente tinha visto, ó. X para cada um dos pontos, Y e Z. Ok? E é isso que a gente precisa, ó, porque se vocês derem uma olhada, ó, ele vem vindo 9, vem descendo, 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 e aí do nada, ó, negativo. Esses negativos, eles estão aqui embaixo. Todos aqui embaixo, e a gente tem que tirar eles. Então o que a gente quer? A gente quer só os valores positivos, aqueles que são maiores, né, do que zero. Maiores ou igual, nesse caso, né? Ou a gente pode pensar também, eu não quero aqueles que sejam menores do que zero, que aí são negativos. Vamos pensar desse jeito, os que são menores do que zero, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode testar esses números. Vou vir aqui, ó, smaller than, tá? Menores que o quê? Do que zero. Então vou vir aqui, ó, colocar um painel, // zero. Quais números tem que ser, a gente está testando para saber se eles são menores do que zero? São os em Z, ó. Ok? E aí, né, se vocês já assistem aqui os vídeos há um tempo, a gente agora tem o que? A gente retorna uma lista de booleanos. Então, ó, por exemplo, os valores que estão lá em cima, ó, por exemplo, 9 não é menor do que zero, então ele retorna falso. E a gente vem descendo, ó, e aí agora eles começam a aparecer, ó, os que são menores do que zero. Aí agora a gente pode usar essa sequência, a gente pode ir trocando, a gente pode agora dividir as listas. Vou usar aqui, ó, cool pattern, tá? Por quê? O que ele vai fazer? Esse pattern ele vai fazer o seguinte, ó, tudo que for true ele vai manter, tudo que for falso ele vai tirar. Tá? E o que eu quero retirar? Eu quero retirar as minhas curvas que estão aqui. Então essa é a minha lista. Ele pede, ó, uma lista. Uma lista para fazer esse processo e um pattern aqui, um padrão, seja como for, uma ordem, uma sequência desses booleanos, que é o que a gente acabou de fazer aqui com os testes. Então a gente vem aqui, ó, curva, aqui, e o resultado, ó, o que está acontecendo? Neste caso ele está nos dando um contrário. Por quê? Porque ele está calculando o seguinte, os que são menores do que zero. Menos alguma coisa é maior do que zero, a gente entende isso. 9, ele é maior do que zero. Ok? Então ele não é menor. Mas o que está acontecendo? Ele está mantendo, ele está colocando como true esse teste, os que são menores. A gente quer o contrário, né? Se a gente quer retirar uma lista dali e tudo que for true ele mantém, a gente tem que inverter. E a gente consegue inverter por aqui, ó. Botão direito e inverter. Agora tudo que era true naquela lista vai ser falso, então tudo aqueles que são menores do que zero vão se tornar falsos, tá? E tudo que era maior do que zero, que era falso, agora é true. E aí agora ele vem aqui, ó, e troca. A gente poderia usar um larger than? Poderíamos, sempre de boa, tranquilo, funciona, dá na mesma, ok? E aí agora a gente tem isso aqui em cima. Deixa eu desligar também esse aqui e voilá, é isso aí, ó. Agora a gente tem esta nossa forma aqui. Ok? E de novo, a gente pode vir mudando tudo aqui e tudo vai acontecendo. Tudo vem acontecendo. Para alguns, tá? Já vou avisar vocês. Ó, esse aqui, por exemplo. Esse aqui, o que aconteceu? Digamos assim, a base, o plano ali, o chão, ele está passando no meio dessas nossas curvas aqui. Então, alguns ele vai conseguir pegar e outros não. Se vocês verem, ó. Deixa eu colocar no front aqui. Front. Olha só. Aqui está o nosso chão. E aí esse plano passa no meio de uma dessas conexões aqui. Então alguns ele vai conseguir tirar e outros não, né? A gente poderia tentar fazer com que sempre ele movesse essa grande diferença, a gente poderia, tá? Mas aí eu também vou deixar para vocês, ok? O Grasshopper também é prática, não adianta só eu ficar aqui ensinando vocês, senão vocês não vão aprender. Ok? Mas e agora, vou voltar ao que a gente tinha. A classe é 1. Acho que era 1, se eu não me engano. Frequência poderia ser... Acho que é 4 que eu botei. A classe era 0, desculpa. Frequência 1.
Aí tem essa opção do bug aqui também, ó. Ó, fica legal isso aqui, hein? Fica show isso aqui também, hein? Olha que bala. Tá? A bolinha de futebol, agora a gente conseguiu pegar só essa parte de cima. Ficou show de bola também. Ok? O que eu vou fazer agora? Tá? Só para finalizar, para não ficar só nas linhas, vou fazer uma pequena estrutura aqui. Ok? Vamos lá. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou lá em casa? Tá, beleza. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Tá? Vou deixar aquilo ali quieto. Eu vou criar a estrutura. A estrutura. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o famoso multipipe. Multipipe. Ok? Né, para quem já viu nossas lives ali que a gente fez conexões com multipipe, a gente também fez o túnel Voronoi, tá? Já sabe utilizar o multipipe. Se eu pegar aqui essas minhas cruzes e colocar aqui no input curve, ele vai fazer esta forma aqui. Mas agora vamos mudar um pouquinho, né? A gente consegue escolher o tamanho. Vou vir aqui, ó, de 0 até 1.00. Deixa eu botar um pequeno valor aqui. Agora olha só. Beleza, fez, ó. Criou aqui essa conexão, a gente pode escolher o tamanho dela. Acho que 0.15, tá bom? Não, muito grande, vou botar 0.10, ok? Então isso aqui a gente consegue escolher o tamanho dele, tá? Aqui esse end offset ele também é legal. Deixa eu mostrar pra vocês. End offset. Esse end offset, ele vai mudar, ó, onde que vai terminar essa união aqui, ok? Deixa eu colocar um valor maior, de 0 até 10.0, para vocês entenderem. Ó, vou mexer aqui o slider, vocês vão ver que ele vai crescer, ó. Ele começa a vir mais para cá, ó. Ok? Essa conexão. Então eles começam meio, digamos assim, a se unir antes. Aí a gente consegue ter, ó, essas formas aqui bem louconas, né? E olha só, o que a gente pode fazer também? Além dessas conexões aqui, a gente também consegue mudar o tamanho, digamos assim, dessa parte aqui no meio, tá? Vou copiar o mesmo slider, colocar aqui, ó, nesse extrude size, e olha só, isso aqui tá parecendo aqueles brinquedos de criança, de aniversário de criança, mas se a gente vier aqui e diminuir, ó, a gente começa a ter essas formas aqui. E assim eu acho que fica bem legal, bem massa. Coisa mais ou menos assim, ó. Show, né? E aí a gente mantém aqui essa estrutura um pouco mais conectada, um pouquinho maior, né, para ter mais resistência ali nos nós. E depois aqui os tubos, né, a gente pode deixar eles um pouco menores, que a gente não precisa daí de tanta seção, digamos assim, né? A gente não precisa de tanta massa para a gente conseguir manter eles. Mas nos nós, onde a gente tem, né, os encontros e onde vai acontecer a fragilidade estrutural, tá? A gente daí compensa com essa estrutura aqui. Ok? E aí, né, pro final, tá, beleza, curti, é isso aí. Posso vir aqui, ó, e dar um bake. Ok? Aí eu trago aqui pro meu Rhino, tá? Deixa eu botar aqui em Arctic. E aí a gente tem isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso resultado final. Beleza, galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Acho que ele foi bem rapidinho, bem tranquilo sim, mas eu acho que ele é muito legal, muito interessante. Eu acho que essas estruturas, elas são bem, digamos assim, clássicas de uma maneira. A gente já viu em todo lugar, mas a gente, né, nem sempre conseguia fazer elas. Eu lembro que eu tentei fazer uma vez isso aqui no SketchUp, eu não consegui. Já tinha lá pra baixar e tudo mais, mas enfim, nem sempre era o que eu queria. E aí, cara, agora eu consigo fazer aqui e escolher várias coisas, vários parâmetros e chegar em várias formas, tá? E até a questão de fabricação, para depois fazer isso aqui uma fabricação no Grasshopper mesmo, ir lá pegar o tamanho dos perfis ou o tamanho das chapas e como é que vão ser os nós ali, a conexão entre eles. Cara, isso aqui no Grasshopper é 2 toques, muito de boa, tá? Então, ficamos aí então com esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. De novo, se tu não é inscrito no canal, se inscreve agora, clique aí no botãozinho de se inscrever, tá? Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Gostou da aula, curtiu? Deixa um like aí pra gente, é muito importante, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, enfim, quer abrir teu coração aí com a gente, na caixinha de comentários vocês podem falar com a gente, de boa, a gente responde todo mundo, não deixa ninguém com dúvida, a gente, enfim, estamos ali conversando com vocês. E também nosso Instagram, como eu falei, tem muito conteúdo esse lá no nosso Instagram, e eu sugiro que vocês nos sigam lá também, oficina.paramétrica. Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima.